meus queridos alunos, vamos iniciar essa terceira aula, pedindo a vocês novamente que fiquem em casa. A gente está entrando aí num período mais pesado, né, da pandemia aqui no Brasil. A gente está vendo que as coisas parece que não estão sendo muito bem feitas, né? Há uma fragilidade muito grande, portanto, infelizmente, parece que no nosso país essa pandemia vai ser uma tragédia muito grande. E a gente inicia, portanto, essa aula dizendo a vocês o seguinte: nós estamos tratando da história da arte no início do século XX. Até metade do século, na verdade até antes da Segunda Guerra Mundial, havia um clima de ebulição, né, de agitação, de excitação artística, de criação. Foram tempos muito criadores. A gente pode dizer que as pessoas faziam as coisas com paixão, coisa que existe, a gente sente que existe pouco hoje, né? As pessoas se dedicam cada vez com menos paixão aos seus projetos. Mas naquele tempo as pessoas acreditavam, né? Os artistas acreditavam em estar mudando o mundo. Estavam de fato mudando o mundo, nunca mais as coisas foram as mesmas do que como aconteceu com as vanguardas artísticas do século XX. Então a gente vai tratar aqui nessa aula de cubismo, de dadaísmo, de surrealismo, de abstracionismo. Vamos tratar também do que aconteceu no Brasil, né? A influência da arte moderna europeia, né? Na arte moderna brasileira, que começou com a semana, aliás, com a exposição da Anita Malfatti em 1917. Bom, mas vamos tratar agora do cubismo. O cubismo foi obra de dois gênios da arte. O primeiro, o espanhol Pablo Picasso, e o Georges Braque, né, o francês. Né? Esses dois, os caras foram geniais, geniais. Eles viraram a arte de cabeça para baixo. Na verdade. Eles gostavam muito, né, do que o pintor impressionista, que na verdade nós poderíamos chamá-lo de pós-impressionista, né, Paul Cézanne, né, que é um outro cara genial. Eles gostavam muito de apreciar a obra do Cézanne, como o Cézanne pintava suas paisagens. O Cézanne era diferente dos outros impressionistas, ele pintava suas paisagens como se fossem figuras geométricas. Os cubistas adoraram isso, né? Os dois, Pablo Picasso e Georges Braque, ficaram atentos, acharam muito bacana essa forma racional de considerar a pintura, né? De você pintar ali a paisagem como se fossem cubos, triângulos, né? Figuras geométricas. E os dois foram inventando o cubismo. Existe uma entrevista com os dois em que eles dizem o seguinte, que eles criaram o cubismo mais ou menos como se eles fossem dois alpinistas. Ou seja, quando dois caras escalam uma montanha, o que está lá na frente, o que está em cima, dá a mão para o que está embaixo, né? Para o que está embaixo subir para cima. Aí o que está em cima, né, ajuda o que está embaixo. Ou seja, um ia ajudando o outro, eles iam se visitando constantemente nos seus ateliês
para ver o avanço de cada um, discutirem, eles discutiam muito as ideias deles. E eles foram muito influenciados pelas máscaras africanas, né? Teve uma... Antes de 1907, teve uma exposição de arte africana em Paris e os dois foram ver, eles ficaram maravilhados, né? Eles já tinham aquelas ideias, né, das pinturas do Paul Cézanne e viram aquelas máscaras africanas também geométricas, né? Uma coisa muito bacana. E eles trouxeram, né, essa influência da arte africana para a arte deles. E um quadro que foi um marco, talvez o marco do início do cubismo, foi Les Mademoiselles d'Avignon. É um quadro que escandalizou a sociedade da época, era alguma coisa que nunca tinha sido visto antes. É um quadro do Pablo Picasso, onde a luz ela não vem de um lugar. Antes da história da arte, a luz sempre vinha de algum lugar, ou vinha de uma janela representada, ou vinha do sol, ou vinha de uma vela, ou de um castiçal. A luz tinha que vir de algum lugar. Nesse quadro, Les Mademoiselles d'Avignon, a luz ela vem de dentro, é uma coisa estranha, nunca se tinha visto isso. Parece que as figuras é que emanam a luz. Então esse quadro foi um escândalo, ninguém entendeu nada, né? Foi uma loucura, né? Quando ele foi exposto em Paris em 1907. Depois, os dois eles foram trabalhando no cubismo propriamente dito, e é o que a gente chama de cubismo analítico. E eles criaram uma pintura que representa os objetos de vários pontos de vista ao mesmo tempo. Vocês sabem o que é você representar uma coisa de vários pontos de vista ao mesmo tempo? Parece algo tridimensional, mas não é isso exatamente. É como se o objeto ele estivesse dançando, né, dentro do quadro, mostrando os seus pontos de vista, os seus próprios pontos de vista ao mesmo tempo. Então uma mulher que é representada com os dois olhos, aparece os dois olhos dela ao mesmo tempo, mas ela está de perfil. Aí aparece a orelha do outro lado dela que não era para ser vista, né? É como se ela estivesse sendo vista de cima, de baixo, de frente, de lado, tudo ao mesmo tempo. Isso cria uma fragmentação, né? O quadro ele vai ficando todo em pedacinhos, né? Você imagina, se eu for desenhar uma pessoa, primeiro eu desenho ela de frente, depois em cima do mesmo papel desenho ela de lado, desenho ela de cima, tudo em cima do mesmo desenho. O que vai acontecer? Vai ficando um desenho por cima do outro. Outro dia eu perguntei isso numa aula para os alunos, o que eles achavam que ia acontecer com aquele desenho, né, sendo feito de vários pontos de vista ao mesmo tempo. O aluno me respondeu, me deu uma resposta muito bacana, né? Ele falou: professor, o desenho vai ficar zoado, né? Mas é isso mesmo, vai ficar zoado, vai ficar uma outra coisa, vai ficar fragmentado, né? Então a gente vai ver uma porção de pedacinhos, né? Isso é o cubismo analítico. A pintura cubista dá pouca importância à representação, aliás, ela não dá nenhuma importância à correta representação do mundo real. Eles desprezam isso, né? O que é importante é eles construírem uma nova estrutura. Podemos dizer que o artista, ele pinta um quadro como se ele estivesse construindo um prédio. O que importa para ele é a composição, é a autonomia do objeto, da obra de arte em relação à representação do mundo real.
Não importa mais se o objeto aquele parece ou não com o objeto que está lá fora sendo pintado pelo artista. Então aqui vocês veem pedaços das coisas, né, que você pode juntar ou não na sua cabeça, né, mas você vê pedacinhos das coisas, né, que você consegue identificar. Depois os cubistas eles foram, vamos dizer, meio que juntando esses pedacinhos, né, e criando umas figuras que eram totalmente autônomas, né, figuras que nunca tinham sido vistas, novas figuras, né? Então aqui chegamos à fase do cubismo sintético, né? Onde o artista ele cria as formas e essas formas elas já têm a ver muito com o que está dentro da cabeça do artista, né? Então o artista ele procura a estrutura, né? A estrutura do desenho, a estrutura da pintura, né? Notem que no cubismo, principalmente no cubismo analítico, é muito mais importante o desenho, a estrutura, a composição do que a cor. A cor ela começa a aparecer de novo no cubismo sintético, mas aqui ainda temos a importância do desenho. Pablo Picasso ele foi considerado, né, ele é considerado o maior pintor ou o maior artista, né? Ele e o Marcel Duchamp, né? Mas ele o maior pintor do século XX. O Pablo Picasso ele era tão produtivo que ele foi ficando famoso, né? Então ele comprava umas casas muito grandes, né? Umas mansões. E como ele não parava de pintar, ele pintava o dia todo, ele ia enchendo essas mansões de obras de arte, né? Então quando não tinha mais espaço para andar, aí ele comprava uma nova mansão e começava a encher de obras de arte. Foi um gênio, né? O cara era um absurdo, o cara sabia tudo de desenho, tudo de pintura. E ele fez esse quadro aqui chamado Guernica, que é um quadro que denuncia a Guerra Civil Espanhola. Guernica foi um vilarejo na Espanha que durante a Guerra Civil Espanhola foi covardemente bombardeada por aviões que o general Franco, né, que era o sujeito que estava dando o golpe militar na Espanha, ele pediu emprestado Adolf Hitler, né? Ele era amiguinho, né, do Adolf Hitler. E eles bombardearam, né, com bombardeios modernos, né, um pequeno vilarejo, uma cidadezinha pequena, onde a maior parte das pessoas eram pessoas inocentes, não era alvo de coisa nenhuma. Ele matou um monte de gente inocente, mulheres, crianças, velhos, numa manhã de domingo, onde estava acontecendo uma feira de domingo. Uma coisa covarde, uma dessas coisas covardes na história que a gente não quer nunca mais que aconteça, né? Mas está continuando, né? Vocês estão vendo, os caras querem fazer essas coisas de novo, né? Os caras estão procurando essas melecas de novo, né? E depois temos outra vanguarda dessa época, na verdade até um pouco anterior ao cubismo, que é o fauvismo. O fauvismo é um movimento artístico em que a proposta é muito próxima do expressionismo, só que aconteceu na França e a arte fauvista ela procurava uma estética primitivista, né? Que o artista estivesse no estado de pureza das crianças, né? Na hora da criação. Os artistas desse movimento eles não se preocupavam com os aspectos da composição na pintura, mas sim com as qualidades expressivas que a interpretação pessoal poderia dar às obras. O fauvismo
ele tem esse nome, né? A palavra fauve em francês quer dizer fera. Né? Um crítico visitou a exposição e chamou os artistas de uma forma pejorativa de feras, de, sei lá, tipo, seus animais, né, tal. Estão fazendo o quê com a pintura, não sei o quê. E os fauvistas, eles toparam esse nome, né? Eles acabaram se autodenominando fauvistas, né? Não, você está me chamando de fera? Então tá bom, a gente é fera mesmo, nós somos as feras. E os principais artistas foram o Henri Matisse, né, ou talvez o mais conhecido, né, ele protagonizava juntamente com Pablo Picasso, né, a cena artística em Paris, o André Duret e o Pierre Bonnard. Outra vanguarda importante foi a do construtivismo russo, que foi muito importante na primeira fase da Revolução Russa, antes do Stalin, né, quando a Rússia tinha uma vanguarda artística. Né, eles propunham que essa vanguarda, que essas descobertas da vanguarda fossem popularizadas. Né? Então tem Rodchenko, o Tatlin, né? São artistas importantes, mas que depois foram reprimidos pela ascensão do Stalin. Né? O Stalin acabou com a arte moderna na Rússia. Depois a gente teve também o futurismo, era uma arte de movimento, os caras acreditavam nas máquinas, acreditavam que tinha que... Eles faziam elogio da fumaça, né, das máquinas, da poluição, né, até da guerra. Né? Por isso os caras se aproximam, alguns futuristas se aproximam até dos fascistas italianos. Mas a gente não pode esquecer do dadaísmo. O dadaísmo é um movimento de rebeldia, de irreverência, de protesto. Eram jovens como vocês, um pouquinho mais velhos do que vocês, que estavam percebendo que o mundo vivia uma falsa prosperidade. Ou seja, havia uma inocência de que a tecnologia, a ciência, né, iam salvar a humanidade. Mas, no entanto, e as pessoas eram inocentes, estava todo mundo nos países ricos, as pessoas viviam felizes, né, aquela coisa, aquela mentalidade pequeno burguesa, e os artistas então perceberam que havia uma certa hipocrisia. Por quê? Porque estava se vivendo a época do capitalismo. E, obviamente, para você ter um país rico, né, com bem-estar de muita gente, você tem que ter países pobres, né, porque o capitalismo ele vive da exploração do homem pelo homem. Para você ter um cara muito rico, é necessário que você tenha muita gente na linha da pobreza. E os dadaístas percebem isso, né? Percebem que há muita fome na África, muita fome na América do Sul, né? Existe o terceiro mundo, né? Um horror, enquanto lá na Europa estava todo mundo vivendo bem e também estava se preparando o cenário para a Primeira Guerra Mundial. Os artistas dadaístas percebem também que as obras de arte, inclusive os artistas que eram muito críticos ao sistema, por exemplo, muitos artistas expressionistas, eles
faziam suas obras de protesto, né, contra o sistema, como por exemplo Diego Rivera, né, o pintor mexicano, genial, né, vendeu um mural dele para as indústrias Rockefeller. Outros artistas estavam vendendo muito, né, e vendendo para quem? Quem é que compra obra de arte, meus amiguinhos? Quem compra obras de arte, meus amiguinhos, meus queridos alunos? Quem compra obras de arte? Vocês? Vocês têm grana? Eu? Eu, um simples professor? De jeito nenhum. Quem compra as obras de arte são os ricos. Eles têm grana para comprar muitas obras de arte. Então, eles estavam absorvendo essas obras, né? Por exemplo, Lazar Segal, que tem aquela obra maravilhosa, linda, né? Que são os imigrantes, o navio dos imigrantes, né? Que mostra as dores e a miséria, né, do pessoal que estava imigrando para o Brasil. Vários artistas, né, mostravam essa opressão, mas quem comprava as obras deles eram os ricos. Os dadaístas, eles propõem, então, anti-arte. Eles propõem uma arte que não dá para ser comprada. Eles propõem para o artista dadaísta é muito mais importante a atitude de reverência, de esculhambação total, de protesto, do que necessariamente a criação de obras de arte. Então eles vão fazer objetos de provocação. Não é? O principal artista dadaísta é um dos artistas mais importantes de toda a história da arte e o artista mais influente na arte de hoje, do século XXI, imagina, que é o Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp é a principal figura do dadaísmo, ele cria objetos que nos levam à reflexão. Então ele, por exemplo, ele pega uma reprodução da Mona Lisa. A Mona Lisa era o símbolo da burguesia, né? As pessoas todas, né, os burgueses e pequenos burgueses do mundo inteiro viajavam para o Louvre só para ver a Mona Lisa, né? Viajavam lá para Paris para ver a Mona Lisa. Marcel Duchamp pega uma reprodução da Mona Lisa e pinta um bigode, um cavanhaque. Verdadeiro chute no saco dos capitalistas, né? No estilo burguês. Né? Então ele está esculhambando com isso. Né? Pinta um bigode, um cavanhaque, imagina, num símbolo. E os dadaístas começam a fazer objetos que não dá nem para serem usados, né? Como por exemplo esse ferro de passar roupa do Man Ray. Como é que você vai passar uma roupa com um ferro cheio de pontas? Então os artistas dadaístas, eles anulavam a obra de arte, ou seja, eles eram contra tudo, contra o sistema capitalista, contra a economia de mercado, eles eram contra a família, a religião, o casamento, contra tudo, né? E contra a própria arte. Né? Eles queriam destruir, né, a civilização ocidental. Né? Era uma esculhambação. Faziam grandes festivais, né, malucos, né, eles mandavam convites, né, para as famílias importantes, e faziam recital num teatro. E no dia do recital vinham todas as famílias elegantes, todo mundo elegante, e aí eles subiam no palco e começavam a fazer o discurso dadaísta. Vocês, capitalistas de bundas enormes, a sua bilis fétida e a sua garganta nojenta, que
colecionam obras de arte neoclássicas. Vocês saibam que nós, dadaístas, somos os seus assassinos. Então, a plateia, muitas vezes, né, porque houveram inúmeros festivais como esses, né, com manifestos dadaístas, né, poesias desse tipo, né, muitas vezes a plateia resolvia, né, que não entendia nada, eu estava achando, eles não estavam acreditando no que eles estavam ouvindo. Então a plateia resolvia subir no palco para bater nos caras, né? E aí saíam aquelas cenas de pastelão, né? Aquelas cenas de filme, né? Que todo mundo briga, todo mundo brigando, jogando cadeira para tudo quanto é lado, porrada, né? E só parava com a polícia, né? A polícia chegava e prendia todo mundo. Então, e o pior é que os dadaístas, eles adoravam quando isso acontecia, né? Porque o que eles queriam era escândalo. Aliás, a arte moderna ela se move pelo escândalo, né? Aconteceu em todos os movimentos, em todas as vanguardas, aconteceu aqui no Brasil também com a Semana de Arte Moderna, com a exposição da Anita Malfatti. Então, era isso que eles queriam. Bom, só que acontece o seguinte, o dadaísmo ele dura pouco tempo, evidentemente porque isso cansa logo, né? Tudo bem, fez o escândalo, foi legal para eles, né? Mas eles criaram aquele tumulto todo, agitaram tudo, né? Mas eles começam a repetir essas coisas, né? Eles chegam numa espécie de beco sem saída, né? Primeiro, porque tudo bem, né? Eles levantam todos os problemas, né? do capitalismo, da cultura ocidental, todas as contradições, né? do mercado de capitais, né? Da economia mundial, né? etc. Mas por outro lado, eles não dão nenhuma solução, eles só fazem a crítica, né, à civilização ocidental, querem arrasar com tudo, mas não propõem nada no lugar. E começa a enjoar, né? Porque quando as famílias leem lá no jornal, olha, tem um recital dadaísta não sei aonde, eles pensam, ei, puxa, aquele pessoal vai fazer aquelas coisas de novo, vai ser aquele negócio, ninguém mais se escandaliza. Tem uma hora que o pessoal para de se escandalizar, né, pela repetição da coisa. Então eles chegam num beco sem saída e aí sim, né, vão abrir as portas para um novo movimento chamado surrealismo.